por exemplo, né, relacionamento afetivo, tem essa troca telepática muito intensa. Porque tem ali uma entrega, porque tem um campo, ou deveria pelo menos, né? Um campo afetivo, amoroso, profundo sendo compartilhado, sintonizado, os campos estão se integrando a essa fusão, e então há essa sintonização, e aí há essa fluidez e há essa troca energética. Entende como que é a coisa? É um campo é um campo inteiro que interage para que haja troca do pensamento. Como, por exemplo, num relacionamento afetivo amoroso. Há esse amor que os conecta profundo. Então, há essa sintonização dos campos eletromagnéticos cardíacos, onde mora a nossa consciência. Essa consciência ativada, ela vai integrar todos os filamentos de conexão daqueles dois corpos e campos. E aí integra. Quando entrega, quando funde a informação, há uma troca de energia. Os circuitos energéticos dos dois campos, eles interagem constantemente, gerando uma fusão mesmo energética. E essa fusão, ela culmina também na troca de pensamento. Então é fácil, por quê? Porque a sintonia, o mesmo ocorre com irmãos desconexos quando conectam ao nosso campo, quando temos uma obsessão complexa, por exemplo. Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá para mais um estudo sobre o nosso condutor receptivo de informação telepática. Eu acho bem importante que a gente vá desmembrando, vá dissecando toda essa informação da receptividade da informação, sabe? Porque o emitir é muito fácil, no sentido de que a gente está o tempo todo, né, na sua grande maioria, emitindo muitas formas de comunicação, emitindo muito pensamento. Então, é fácil para a maioria de nós expressar essa informação, é fácil para a gente emitir um pensamento, não é? Só que para receber um pensamento ou receber uma informação no nosso campo, é algo mais delicado, é algo que envolve um aprofundamento mais amplo em nós mesmos, para que então a gente consiga receber de fato uma mensagem telepática, seja essa mensagem telepática a nível mental, emocional, de leitura, como a gente vem conversando aqui ao longo desses estudos juntos. E para começar esse estudo de hoje, eu quero começar falando o seguinte, que muitas vezes a gente se questiona como que eu vou conseguir receber uma informação límpida e íntegra do campo de alguém. E se fala muito em treino, se fala muito em desenvolver a paranormalidade, mas se fala pouco em sintonização. E quando se fala em sintonização, essa questão de sintonia, de sintonizar os campos, há um grande tabu, eu diria, dessa espiritualidade que se diz espiritualidade, que se diz espiritualista, mas que na verdade nega pontos bastante importantes que a gente precisa olhar, que é essa sintonização de campos. E por que eu trago isso dessa forma? Porque hoje em dia a gente escuta falar muita coisa na internet. A gente escuta dizer que os obsessores eles estão ali, por exemplo, para nos prejudicar, para nos impedir de fazer alguma coisa. Mas ninguém fala que, na verdade, um obsessor, um irmão de quarta dimensão, um irmão de uma faixa vibratória mais densa da quarta dimensão, ele está no nosso campo, muitas vezes, por uma sintonização, por uma questão de sintonia. E quando a gente fala de telepatia, a gente não pode fugir da conversa, da sintonia. Porque a telepatia, ela é a sintonização. A telepatia, ela nos ensina que para que eu consiga me conectar com alguém que está ali, eu preciso ter sintonia energética com aquela pessoa, para que eu possa transferir um pacote de informação e receber um pacote de informação.
A ciência espírita, ela explica isso de forma a nos mostrar, nos trazer a informação de que um pensamento emitido, uma conversação telepática, né, ela transcorre devido a envio e recepção de ondas mentais. E para que isso ocorra, precisa ter uma sintonização entre aqueles campos. Por isso que muitas vezes, vocês aqui mesmo já me perguntaram, como que eu faço para não me conectar com o obsessor? E aí o ponto, ele é bem profundo, mas a gente precisa olhar. É o nosso campo que sintoniza com o campo dele. Ele pode, às vezes, um irmão de quarta dimensão, está ao redor do nosso campo, mas não tem sintonia, então ele não consegue fazer uma comunicação, porque não há sintonia, ou seja, tu não está vibrando na mesma frequência de onda que ele está. Aí, se não está vibrando na mesma frequência, não vai se encontrar, não vai ter uma ressonância, ressoar exatamente para que a informação dele consiga se conectar com o teu campo e passar para o teu e vice-versa. E por que eu tô, faz uns 4, 5 estudos que eu tô batendo nessa mesma tecla? Justamente porque a gente escuta muita coisa, muita desinformação na internet. A internet é incrível, é um meio de comunicação incrível se a gente sabe utilizar bem, assim como todas as tecnologias, porque elas são neutras, né? Mas tem muita desinformação, onde a gente coloca o obsessor como um grande algoz mesmo, que está ali só para nos prejudicar, e aí às vezes a gente nem olha o ponto onde a gente está se conectando com ele. A falha que a gente tem no nosso circuito elétrico, no nosso circuito eletromagnético, para que ele sintonize o campo dele com o nosso, e então as informações elas transcorram. E eu trago isso como uma responsabilidade mesmo, porque se eu estou recebendo uma informação de um campo de um obsessor, é porque eu tenho frequência vibratória idêntica dele em algum ponto meu. E assim, aí vocês vão me perguntar, talvez, bom, mas como que alguém que tem uma telepatia muito ampla consegue ouvir, sintonizar com o obsessor e também com irmãos de luz e também com pessoas tridimensionais que não estão com o obsessor e nem são irmãos de luz? Assim, é uma explicação bem profunda, mas eu vou tentar. Olha lá, quando a gente, por exemplo, nasce, desde lá da estrela que a gente foi criado no nosso campo criogênico, por exemplo, onde está o nosso corpo criogênico, a gente acaba desenvolvendo muitas informações em nós que geram muitas memórias. Estas memórias a gente vem construindo o nosso campo informacional, o nosso registro. Nós somos memórias, certo? Isso aqui é um campo de memória. A gente só tem esse corpo porque a nossa memória reverbera de alguma forma que então sintoniza nos nossos pais de alguma maneira e eles nos dão este corpo a partir da Terra porque há uma memória que se expressa sobre essa matéria física aqui. Então, da mesma forma, isso vem ocorrendo há muito tempo, desde que a gente foi gestados pela luz da fonte criadora, pela luz de uma estrela, de um planeta, enfim. E a gente vem criando esse nosso campo de memória, certo? E a gente já passou por muita coisa, que a gente aqui na terceira dimensão, por estar um tanto quanto limitados para alguns aprendizados serem concluídos, a gente não tem esse acesso tão profundo e tão amplo a esse campo de memória. Mas assim, a gente já passou por muita coisa, então a gente tem muita carga energética no nosso campo, muitas bolinhas de memória, e essas memórias elas já podem sim ter sido trabalhadas de muitas maneiras e ficaram ali só como um registro, mas ficaram um registro. Então, conforme aquele ser, aquela consciência que está na matéria
vai se desenvolvendo, vai se trabalhando, vai se abrindo, vai se ampliando consciencialmente, esse ser ele vai conseguir ter esses acessos a esses registros ou a essas memórias, e por ter acesso a esses registros e a essas memórias, ele vai conseguir ativar todos. Vai ativar a sua memória cósmica. E ativando a sua memória cósmica, então, está com tudo ampliado, está com tudo aberto. Claro que para fazer isso é um trabalho, para fazer isso é preciso muito conhecimento de si mesmo, não dá para sair abrindo um monte de registro sem ter uma firmeza interior mínima que seja, e até nem se abriria, eu acredito, se não há essa firmeza, né? Porém, conforme vai abrindo e vai acessando as memórias cósmicas, tu vai ampliando o teu canal. E nessa ampliação de canal, tu amplia os teus canais e receptores e te dá a oportunidade de receber com maior facilidade a informação do campo de todos. E a gente vem conversando que a telepatia ela é muito ampla, não é? Que a telepatia ela não é só emitir e receber um pensamento como a gente achava no princípio. É também, mas não é só isso. É um campo inteiro que culmina em um envio e recebimento de uma frequência de onda de um campo mental a outro campo mental. Mas para chegar nesse ponto, é um grande pacote de informação. Então, essa pessoa que ela está mais aberta, mais ampliada, ela vai receber a informação ali daquele passarinho, daquela árvore, daquela pessoa que está caminhando ali, daquele que está dentro de casa, do gato que está deitado na cama, entende? Vai receber porque adentrou o seu próprio campo de uma forma profunda, seja nesta encarnação ou em encarnações anteriores. E não tem como não fazer um resgate de si mesmo nessa encarnação para que isso ocorra. Não há chaves milagrosas que são encaixadas na nossa cabeça e giradas externamente, de fora para dentro, para que isso abra. Não tem. Isso vendem muito por aí, eu sei disso, mas não é assim que funciona. A gente precisa adentrar o próprio campo através do autoconhecimento, através de terapias profundas, sejam elas quais forem, para que então a gente possa se resgatar e resgatar esses códigos. Tudo isso que eu venho conversando com vocês aqui, ao longo desses estudos, desde o primeiro dia, é sobre isso, é sobre esse resgatar dessa memória telepática, mas porque a gente vai resgatar aquilo que nós somos em essência. Eu estou aqui trazendo bastante informação para vocês, trazendo informações que a espiritualidade que trabalha comigo, a equipe que trabalha comigo me traz para compartilhar com vocês, mas o ponto mais importante é a gente ter o reconhecimento e a humildade de que somos seres em evolução e que temos muitas sombras e que temos nossas falhas e que estamos aqui para nos trabalhar pouco a pouco. E não ter pressa e nem mesmo se comparar, porque a comparação ela nos limita, a comparação ela é uma bloqueadora e a gente não quer bloquear, não é mesmo? A gente não quer abrir os nossos canais receptores. Então, por que a gente vai bloquear a passagem de informação, nos comparando com aquele que tem uma capacidade telepática mais ampliada do que a minha, com aquele que tem uma faculdade paranormal desbloqueada? Se, na verdade, cada um de nós está como está por mérito, está como está porque está se buscando, ou está como está porque não está fazendo nada disso. Parece assim que às vezes a gente esquece de que nós somos responsáveis por tudo aquilo que criamos. Porque assim é. Então, se a gente quer ampliar a nossa recepção de informação, quer ampliar a nossa capacidade de comunicação, primeiro a gente comunica para dentro. Primeiro a gente comunica internamente.
E é por isso que no primeiro ou no segundo estudo, eu não vou lembrar exatamente, Nortron traz a informação da gente fazer uma conversação com as nossas células. As nossas células, elas são grandes tecnologias, que quando nós sintonizamos com a consciência de cada uma das organelas que compõem a nossa célula, a gente começa a ampliar a nossa capacidade receptiva, porque é na nossa célula, é no nosso núcleo celular, aonde ali se encontram todas as nossas memórias, todas as nossas atividades conscienciais, entende? Então a sintonização, ela precisa vir de dentro, e a gente tem essa tecnologia celular que nos possibilita essa abertura. Desde o primeiro momento que o Nortron se conectou comigo e que eu me conectei com ele, a orientação dele era para que eu estudasse as células mais profundamente. E eu vou trazer aqui também todos esses estudos, essas anotações sobre as células, para que a gente possa compreender o que cada uma dessas organelas que a gente tem, por exemplo, o que o ribossomo faz espiritualmente? Qual é a conexão do ribossomo com a nossa célula física para expressar algo do sutil na matéria? A mitocôndria, entende? O próprio núcleo. Só que, como são estudos mais aprofundados, a gente precisa primeiro compreender o básico do princípio da ressonância, para que entre em ressonância, ou seja, para que ondas distintas se conectem e fluam juntas, precisa estar em uma mesma sintonia. E aí vem um ponto legal da gente conversar aqui também. Como que eu sei que eu estou desenvolvendo bem a minha comunicação telepática, ou que eu tenho o mínimo de abertura para desenvolver um pouco mais o meu canal? Ou o que pode começar a se apresentar quando eu começo a estudar mais profundamente a mim mesmo, e também, né, todo esse arsenal tecnológico já deixado por muitos de nossos irmãos que estiveram aqui na Terra antes de nós, em relação à espiritualidade de luz séria. O que pode começar a ocorrer? Eu posso, por exemplo, pegar o telefone para falar com alguém, e quando eu mandar mensagem, aquela pessoa também mandou para mim. Isso quer dizer que a gente está em sintonia. Então, naquele mesmo momento, eu peguei o meu celular para enviar uma mensagem, a pessoa me enviou uma mensagem e a gente sintonizou. Há ali uma afinidade energética se formando, ou já formada. Essa afinidade energética é que possibilitará a comunicação telepática fluida. E para que haja uma compatibilidade energética, precisa haver uma frequência vibratória idêntica dos campos, para que culmine nisso. Por que a gente conversou também que a telepatia, ela é uma forma de comunicação da quinta dimensão? De forma mais ampliada, né? É na quarta também, mas na quinta dimensão ela é muito mais fluida. Porque na terceira e na quarta dimensão a gente ainda tem que trabalhar questões muito densas do nosso campo. A gente tem que tirar muitas armaduras do nosso ego. E às vezes essas armaduras, elas atrapalham a nossa comunicação e impedem que a gente sintonize de forma harmônica, de forma a expressar um amor mais incondicional, um amor mais fraterno por todos. E na quinta dimensão, essa realidade ela já existe, e por assim ser, a gente consegue ter uma comunicação mais fluida, mais fraterna mesmo, mais de amor incondicional.
E aí a ressonância da quinta dimensão, ela vai atuar de uma forma diferente do que atua agora em nós, por exemplo. Porque a gente ainda tem que transformar muita coisa, tem que transformar muito pacotinho de memória, até que vire apenas um registro, até que limpe todas as nossas linhas de tempo, que interagem de forma negativada nos nossos circuitos. Por isso que é tão pedido pela espiritualidade de luz que a gente se busque, se autoconheça, que pare de procurar lá fora as respostas, porque na verdade a resposta ela está dentro da gente. Até mesmo nesse princípio de ressonância. Por quê? Se eu sei que eu estou na terceira dimensão e eu tenho muitos pacotinhos de memória para modificar, isso significa que eu também sei que eu tenho muitos pacotinhos de memória para ressoar com informações mais negativadas. Aí isso já me traz uma coerência e eu consigo me trabalhar de uma forma diferente. Eu vou saber que eu vou receber aquele pacotinho de informação, às vezes não tão como eu gostaria. Mas por quê? Porque ele também está me mostrando aonde eu tenho que melhorar o meu pacotinho informacional. Tudo tem um propósito. Sempre. E fugir disso é uma ilusão. Então, eu torno a dizer que a telepatia ela não é um treino apenas, aonde eu vou pegar um papel, vou escrever algo, tu vai pegar um papel, tu vai escrever algo, e eu vou adivinhar o que tu escreveu e tu vai adivinhar o que eu escrevi, porque isso é adivinhação. E a telepatia, ela não é adivinhação. A telepatia, ela é uma sintonização. A gente precisa entender isso. Eu estou trazendo isso novamente dessa forma, porque eu estou recebendo as perguntas de vocês no privado e aqui também nos vídeos, com dúvidas em relação a isso. Então, enquanto isso não ficar bem firmado, eu vou ficar aqui, porque a gente tem que entender esse ponto primeiro, do princípio dessa ressonância. E tem como a gente ficar harmônico e pleno inteiramente nessa encarnação? Acho muito difícil que a gente fique uma estrela plena nessa encarnação e não receba mais nenhum pacote de informação negativado. Porém, a gente pode melhorar a cada dia esses pacotes de informação em nós. Porque aí a gente vai melhorar a capacidade de informação que a gente recebe, porque a gente está melhorando a capacidade de informação que a gente emana a partir do pacote de informação que a gente auto-melhora. E aí a gente amplia o nosso canal receptor. Eu trouxe uns exemplos que eu anotei aqui para não esquecer. Deixa eu achar. Por exemplo, eu falei já, né, do telefone. Você fala exatamente o que a pessoa pensou e a pessoa confirma isso para você. Já aconteceu por aí? Tá com alguém e aí daqui a pouco tu traz uma informação e aquela pessoa ela vai lá e confirma aquilo. É muito bonito, porque daí tu tá em sintonia. Por que casais, por exemplo, né, relacionamento afetivo, tem essa troca telepática muito intensa? Porque tem ali uma entrega, porque tem um campo, ou deveria pelo menos, né, um campo afetivo, amoroso, profundo sendo compartilhado, sintonizado, os campos estão se integrando a essa fusão, e então há essa sintonização, e aí há essa fluidez e há essa troca energética. Entende como que é a coisa? É um campo inteiro que interage para que haja troca do pensamento. Como, por exemplo, num relacionamento afetivo amoroso.
esse amor que os conecta profundo. Então, essa sintonização dos campos eletromagnéticos cardíacos, onde mora a nossa consciência. Essa consciência ativada, ela vai integrar todos os filamentos de conexão daqueles dois corpos e campos. E aí integra. Quando entrega, quando funde a informação, há uma troca de energia. Os circuitos energéticos dos dois campos, eles interagem constantemente, gerando uma fusão mesmo energética. E essa fusão, ela culmina também na troca de pensamento. Então é fácil, por quê? Porque a sintonia. O mesmo ocorre com irmãos desconexos quando conectam ao nosso campo, quando temos uma obsessão complexa, por exemplo. Entende? O que vai sintonizar? Não vai ser o amor profundo, cardíaco, como a gente está conversando agora aqui, de um casal, né, que se relaciona com respeito, enfim, né? Vai haver, por exemplo, uma sintonização pela frequência da raiva, eles vão se conectar, emaranha, mas mesmo nesse emaranhado entre os dois há uma conexão profunda, e aí há uma troca de informação, e daqui a pouco a gente está respondendo, reagindo, conforme aquele que está enviando um monte de informação para a gente, e a gente nem percebe. E aí cria-se todo um campo de fusão também, porque é energia. Tristeza, raiva, medo, angústia, tudo isso. Mas aí tem que estar vibrando nisso mesmo, sabe? Tem, por exemplo, assim, a questão da raiva, tem que estar vibrando mesmo na raiva, para daí sintonizar com a raiva daquele irmão ali, e aí fazer essa fusão. E aí a ressonância. E aí é o quê? Sintonização. Então, outro exemplo. Você pensa em falar algo e a pessoa fala exatamente aquilo que você pensou em dizer. Né? São coisas simples assim, que do dia a dia mesmo, que a gente pode parar para perceber e compreender esse campo de recepção, esse campo de informação, essa sintonização. Para e percebe onde tu está te sintonizando, com quem tu está te sintonizando. Há uma troca fluida entre vocês? Ou há uma refração de energia porque são distintos? E nessa refração, o que ela te traz de informação? Isso é autoconhecimento. Isso é aprimoramento. Isso é ampliação dos canais receptivos. Eu quero chegar na semana que vem e trazer aqui uma forma, uma meditação, algo que eu já criei aqui para que a gente consiga centrar mais e conseguir perceber o campo do outro a partir da percepção do nosso campo. Mas eu quero perguntar para você se fez sentido agora a questão da informação, da receptividade, da sintonização, do envio e do recebimento dessas ondas. Eu estou tentando trazer aqui numa linguagem bem simples, porque eu acredito que é na simplicidade que o entendimento ele se faz. Às vezes a gente vem com um monte de nome científico e técnico, coisa arada, e ninguém entende nada. E aí serve de quê, né? Então, assim, por que quando tu chega perto daquela pessoa que tu ama tanto, tu te sente bem ali? E por que quando tu chega perto daquela pessoa que tu não gosta tanto, tu te sente mal? É uma informação do campo. E o campo do outro está sempre querendo te dizer alguma coisa. E é aí que mora a chave da receptividade. E também no respeito. No respeito de compreender que cada um está em um movimento específico para sua evolução naquele momento. Porém, se questionar
diante dessas situações é importante porque abre portais para dentro de nós mesmos. Antes da gente querer sintonizar com os portais que estão abrindo lá fora, a gente precisa aprender a abrir os portais para dentro da gente. Porque é só assim que a gente vai receber todo o pacote de informação que a gente quer receber. Senão a gente não ia estar fritando as nossas ideias, tentando entender o que é o 13 Atlas, por exemplo. Como muitos irmãos que estão aí calmos e plenos em si mesmos já estão recebendo a informação do que ele é, sem criar um alarde, sem criar uma ilusão, sem criar medo nem expectativa. Estão ali. Por quê? Porque estão sintonizados em si mesmos, porque estão recebendo a informação do seu próprio campo, para então sintonizar com o campo externo. E é assim que tem que ser. Faz sentido para ti tudo isso que eu estou falando aqui? Comenta comigo. É importante, porque assim eu consigo entender como que as coisas estão fluindo aí dentro da tua cabeça, ou se eu só estou falando um monte de coisa aqui que ninguém está entendendo nada. Tá bom? E a gente se vê no nosso próximo estudo.